Vou aproveitar o dia lindo que está fazendo hoje aqui para compartilhar com você 7 aprendizados que eu tive cuidando do meu jardim e com Deus. Quando a gente mudou para essa casa, aqui fora não tinha nada. A gente tem essa floresta linda aqui atrás, mas era tudo grama, não tinha nenhum tipo de vegetação. E a gente quis cultivar um jardim, colocar flores, ervas, plantas. E ao longo desses 2 anos eu tive vários aprendizados, várias reflexões e eu juntei todas aqui hoje para compartilhar com vocês. A jardinagem por si só é um processo terapêutico, entrar em contato com a natureza, você colocar os pés na grama, tomar sol, ver a vida acontecendo e se transformando nas estações é fundamental para a nossa saúde mental. Eu sei que é um privilégio poder morar num lugar como esse, que não é possível para a maioria das pessoas, mas se você não tiver na sua casa, às vezes você mora num apartamento, num lugar menor, cultiva isso, cultiva uma plantinha, tenha no seu dia a dia um momento para ir até um parque, contemplar a natureza, porque o tempo todo ela nos ensina muito sobre nós mesmos. O primeiro aprendizado é que cada flor tem o seu tempo para desabrochar. Mesmo assim, nenhuma delas está atrasada. Muitas vezes eu tenho flores que são iguais e na mesma estação, diante do mesmo cuidado e do mesmo clima, elas não brotam ao mesmo tempo. Às vezes algumas brotam antes da estação, algumas depois, e mesmo assim eu não vejo essa energia de comparação, de competição que a gente tem na vida humana. É lógico que o reino vegetal é completamente do nosso, mas essa natureza do desabrochar, do tempo de cada um, do tempo de Deus na vida de cada pessoa é fundamental. Não significa que a gente foi abandonado, que a gente foi esquecido, só que a gente veio com uma missão e um tempo diferente mesmo. Então, se você sente que você está atrasado na vida, fica o tempo todo falando da sua idade. Eu sempre recebo na caixinha de perguntas: Gabi, tenho 30 anos e ainda estou perdido profissionalmente. Gabi, tenho 40 anos e ainda não encontrei um parceiro. Gabi, com a data, né, com a idade. Como se isso importasse 100%. Porque é natural que a gente se compare, ainda mais hoje com as redes sociais. Mas se a gente não parar para olhar sobre aquilo que Deus espera de nós, no nosso tempo, que a gente não está aqui vivendo uma corrida contra ninguém, mas sim a nossa própria jornada, a vida fica mais leve. A gente começa a valorizar mais o nosso desabrochar, o nosso tempo de florescer, ao invés de ficar se comparando com o outro. O segundo aprendizado é que a beleza de uma planta não diminui a da outra. É lógico que tem flores que chamam mais atenção, como essa primavera aqui florida, do que uma vegetação mais comum. Mas mesmo assim, uma não diminui a beleza da outra. Se você vê 2 flores diferentes, de cores distintas, mesmo que uma brilhe, isso não diminui o potencial e a beleza daquela outra. E na nossa vida, com a inveja, mais uma vez com a comparação, a gente não pode esquecer que a alegria do outro, a conquista do outro, não diminui a nossa felicidade. Pelo contrário, deixa o nosso jardim ainda mais bonito. Se a gente se visse enquanto humanidade como um belo jardim, em que eu sou uma planta, você é outra, e o seu crescimento não atrapalha o meu, pelo contrário, ele deixa o nosso jardim mais bonito, a gente se ajudaria muito mais, a gente celebraria com mais potência as conquistas do outro. E a gente vê justamente o oposto. A gente vê as pessoas diminuindo, invalidando, justificando porque alguém conquistou algo ou não, sendo que a gente deveria remar juntos esse mesmo barco. O terceiro ensinamento é que as plantas, elas vivem a estação que elas estão com total presença e não esperando a próxima. Ou seja, se é inverno e elas começam a perder a folhagem, elas não ficam desesperadas e resistindo, segurando as folhinhas que estão caindo, porque elas gostam da primavera e do verão. Elas soltam, elas deixam ir, porque elas sabem que é dessa morte que um novo renascimento virá. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos acostumados a nos apegarmos só à primavera e o verão da vida. Mas toda vez que vem o outono, o inverno, o momento que a gente precisa soltar, encerrar ciclos,
a gente não quer, porque a gente não confia na inteligência divina, a gente não confia que no encerramento de algo a gente está abrindo espaço para algo ainda maior surgir. Então, meu conselho é que você pare de tentar fugir, escapar da estação que você se encontra. Eu sei que algumas estações são mais desafiadoras do que outras, mas viver aquilo que você deve, que lhe cabe, que você está sendo convocado e chamado pela vida com presença, vai revolucionar a sua existência. Isso não significa que você deva celebrar coisas ruins, que você deve concordar com momentos difíceis. Você vai sentir sentimentos ruins, você vai sentir luto, tristeza, raiva, mas sem querer fugir dali e desejar estar aterrado e dentro da realidade, vai não só transformar a sua saúde mental, mas a sua vida espiritual também. Quando você vive aquilo que você deveria estar vivendo e não aquilo que você gostaria de viver. Isso transforma a mente ansiosa, o coração impaciente e faz com que a gente honre o aprendizado e o propósito que existe em cada estação. O quarto ensinamento que eu tive com o meu jardim foi sobre o tempo e a constância. Eles são os principais aliados de quem quer construir algo belo na vida. Se você tentar apressar o jardim e colocar plantas rápido demais e fazer com que elas cresçam cheias de agrotóxico, você vai ver que o seu jardim não vai ficar belo. Você vai ter algo artificial, você vai ter algo controlado e não a verdadeira beleza da natureza. E quando a gente respeita isso na nossa vida, a gente espera o tempo divino da colheita, a gente pratica as coisas com constância no dia a dia, sem querer resultados rápidos e imediatos. Em algum momento a colheita vem, em algum momento o florescer acontece. Só que para que isso ganhe espaço na sua vida, você vai ter que se permitir. Você vai ter que olhar para a sua realidade e pensar no longo prazo. Quantas pessoas só focam no imediatismo, no prazer momentâneo, naquilo que traz uma sensação satisfatória, empolgante, no agora, mas desconsideram as consequências daquela escolha. O peso que a repetição vai ter com o tempo, assim como os juros compostos. Em algum momento você vai colher o que você está plantando. Por mais que agora pareça que é insignificante, pense no futuro. Pense daqui a 5, 10, 20, 30 anos, o que as suas escolhas de hoje vão trazer como frutos amanhã. O quinto aprendizado é um dos meus favoritos, que significa que mesmo que a gente não esteja vendo, não significa que não esteja acontecendo. Você planta uma semente e você não vê a raiz se desenvolver, não significa que Deus não está se movendo, não significa que as coisas não estão crescendo. Se a gente só se apega àquilo que os nossos olhos são capazes de tocar, alcançar, na verdade, a gente vai sempre ficar refém da matéria. A gente vai se desconectar com os campos mais sutis da nossa espiritualidade. Então, lembre-se de entrar e mergulhar dentro disso. As coisas que estão ocultas, que estão acontecendo em secreto, elas nem sempre vão ter resultados palpáveis na hora, mas elas estão em movimento, elas estão acontecendo, assim como as raízes, assim como a germinação, assim como uma borboleta num casulo. Essa primavera aqui é o alimento de várias borboletas, elas sempre estão por aqui. E a gente já viu várias larvas, elas comem as folhinhas, fazem os casulinhos e nascem as borboletas. E é impressionante ver como de um bichinho lento, rastejante, meio esquisitinho, depois de um processo de metamorfose dentro da escuridão, onde ninguém vê nada acontecendo, sai uma borboleta majestosa, colorida. E isso é uma reflexão para a nossa vida também. Esse espelhamento acontece na vida humana. Então eu sei que a gente, com a internet, com as redes sociais, a gente acaba vendo as pessoas tendo muitos resultados que nem sempre são verdadeiros, né? Eu diria que muitos deles, além de falsos, são ensaiados, né? São um recorte do recorte do recorte. E mais uma vez a gente se compara e acha que está acontecendo tudo na vida de todo mundo, está todo mundo bem, menos você que está estagnado. Sendo que, na verdade,
você não foi enterrado, esquecido, você foi plantado. O sexto aprendizado é que sem manutenção, a beleza do que é vivo não se sustenta. Sem a manutenção de um jardim, ele acaba virando um mato abandonado, com praga, com peste, com diversas ervas daninhas, porque o jardim precisa da manutenção constante. E na vida, tudo aquilo que a gente quer manter, que é belo, que é valioso, também precisa de manutenção. Os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa mente, o nosso corpo. A manutenção constante daquilo que importa é o que faz a gente ir para um próximo nível. É o que faz com que a vida realmente fique bonita. Porque às vezes as pessoas, eu vou fazer uma cirurgia para ficar mais bonito, para emagrecer e pronto, não tenho que fazer mais nada. Ou eu vou casar e a partir desse dia, pronto, a conquista era até aquele dia, agora eu não preciso fazer mais nada. Casei, agora a pessoa que me aguente. E essa visão de não cuidar, não manter, tira da gente, né? Rouba a nossa capacidade de observar, a nossa sensibilidade intrínseca humana, de notar se está faltando água, se está faltando adubo, se está faltando aparar. E na nossa vida é a mesma coisa. Você só vai saber a manutenção necessária se você estiver consciente, presente, atento. Então, reflita se você está precisando de mais manutenção naquilo que importa na sua realidade. Eu vejo isso acontecendo na maternidade também. Pais que chegam na adolescência e falam, nossa, mas meu filho não se sente conectado comigo, sendo que ele passou a infância inteira sem ter a manutenção do relacionamento com o filho, achando que só por ser do mesmo sangue, eles sempre se dariam bem. Então reflita, porque esse ponto pode mudar a sua vida para sempre. Já o sétimo e último aprendizado que eu tive cultivando um jardim e com Deus, né, conversando comigo ao longo desses anos, é que a natureza de Deus é perfeita. Toda semente é abundante. Da mesma forma que se você olhar na natureza, se você planta uma fruta, ela vai dar frutos infinitos, abundantes. Você pegar uma semente de maçã e ela gerar uma macieira, são frutos, são maçãs e sementes infinitas, incontáveis. Na sua vida é a mesma coisa. Existe essa inteligência, essa energia da fonte que jorra vitalidade, consciência, toda essa conexão que você busca, ela não é limitada. E eu vejo muitas pessoas se relacionando com Deus assim, como se Deus tivesse um limite, como se Deus fosse retido e contido e tivesse seus preferidos, sendo que a gente pode ver impresso na natureza essa abundância o tempo todo. E ela é imparcial. O calor que chega na minha pele do sol, agora se eu for aqui ficar um pouquinho no sol, é o mesmo que vai chegar na sua. Se você foi uma boa, se foi uma má pessoa, porque a energia de Deus, ela é sempre abundante. Isso não significa que você não vai ter consequências das suas escolhas ruins ou das suas escolhas boas, mas significa que Deus está sempre ali para nos perdoar, para nos amar e para nos receber. E quando eu digo de perdão, não é um perdão como o nosso, um perdão humano. É um perdão porque ele já é amor. É um amor que a gente não conhece aqui na vida humana, porque o nosso amor é feito de condições. A gente tem condições para amar as pessoas. Deus não. Deus te ama incondicionalmente. E esse vídeo, se você chegou até aqui, é um chamado, é um lembrete de Deus para você voltar para a sua natureza. Quando a gente olha para a natureza, assim, ela é linda, né? Ela ilumina e inspira a nossa alma, mas ela é só um lembrete da beleza que habita dentro de você, daquilo que Ele te criou para ser. Você é imagem e semelhança do seu Criador. Você veio ser um canal do amor divino na Terra, através das suas escolhas, através das suas ações, através da forma que você trata o próximo. Então que esse vídeo realmente te leve para um lugar sagrado, para um jardim secreto, em que você encontre aquele que o cultiva. Se essa mensagem fez sentido no seu coração, compartilhe ela com alguém que você ama,
deixa o seu like ou se inscreve no canal, aquilo que você sentir. Toda vez que vocês comentam, eu fico muito feliz de ver o feedback de vocês, de trocar e conversar. Mas eu queria realmente deixar esses ensinamentos que estavam no meu coração publicamente para que outras pessoas possam se inspirar e despertar também. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Fique com Deus.